Continuando aí de onde a gente havia parado, né, pessoal? Nós estávamos falando a respeito da concorrência do cônjuge com os descendentes, né? Acerca desta possibilidade de concorrência, o que se indaga no primeiro momento é se o cônjuge ele teria a sua cota calculada sobre todo o espólio ou somente com relação aos bens particulares deixados pelo falecido. Essa é a indagação que se faz. Aqui nós temos que deixar claro para vocês que alguns autores sustentam a participação do cônjuge, ou seja, a concorrência do cônjuge, sobre todo o acervo patrimonial deixado pelo decujus, isso baseado no fundamento de que a sucessão aberta, até o momento da partilha, é tudo uma coisa só, regido pelas normas da indivisibilidade, daí porque eu não pudesse falar de patrimônio particular, e o patrimônio seria único, um patrimônio só. Ocorre que o que predomina na doutrina, no entanto, é um entendimento contrário a esse. Isso é fundado numa interpretação teleológica do dispositivo, levando em consideração que a mens lege, a ratio essendi, dessa regra normativa é justamente buscar trazer uma proteção para o cônjuge que tivesse sido desprotegido, ou seja, desprovido de meação, quando ele não tivesse direito à meação. Aqueles que já tiveram a meação, já têm um patrimônio, já está assistido, de sorte que não precisaria adentrar na outra parte que pertenceria aos descendentes. Então, só deveria ocorrer concorrência quando estivesse presente a figura dos bens particulares. Então, no regime da comunhão parcial de bens, os bens que compõem o patrimônio comum do casal são divididos não em decorrência da sucessão, mas eles são divididos num primeiro momento em virtude da dissolução da sociedade conjugal, do término do vínculo matrimonial. Lembra quando eu falava com vocês no semestre passado que a única forma de romper o vínculo matrimonial era o divórcio ou a morte? Então, aconteceu a morte, dissolveu o vínculo matrimonial. Dissolveu o vínculo matrimonial, eu vou olhar para o patrimônio, no primeiro momento, não com a lupa do direito sucessório, mas eu vou olhar para o patrimônio com a lupa do direito de família, da partilha ou não partilha de patrimônio, em decorrência do regime de bens que existia entre o casal, certo? Então, se o regime de bens era o regime da comunhão parcial de bens, eu vou analisar essa situação. Todo o patrimônio foi um patrimônio adquirido na constância da conjugalidade. Se nem o cônjuge varão, nem o cônjuge virago possuíam um patrimônio exclusivo e particular antes do casamento, e nem também veio ter essa qualidade de patrimônio após o casamento, todo patrimônio é patrimônio comum. Então faz-se a meação. Metade é do cônjuge sobrevivente e a outra metade dos descendentes. Nós já sabemos que nessa modalidade de regime patrimonial de bens, no regime da comunhão parcial de bens, há a possibilidade de existência de 3 massas de patrimônio. Seria aí o patrimônio particular exclusivo do cônjuge varão, ou seja, o rapaz, antes de casar, ele já tinha um apartamento, isso é só dele. O patrimônio particular exclusivo do cônjuge virago, a moça, antes de casar, tinha uma fazenda, era só dela. E o patrimônio comum do casal, ou seja, aquilo que foi adquirido a título oneroso após o casamento. Então, após o casamento, eles compraram casa, eles compraram apartamento, eles compraram casa. Esse patrimônio é um patrimônio comum. Se, porventura, após a conjugalidade, tiver um outro patrimônio que não tivesse entrado a título oneroso, se fosse a título gratuito, por exemplo, o cônjuge varão recebeu uma herança, isso é só dele.
apesar de ser adquirido após o casamento, não comunica, porque esse patrimônio é um patrimônio que foi recebido de forma gratuita e só comunica aquilo que é recebido de forma onerosa. Então, se ele recebeu uma herança, isso continua sendo um patrimônio particular dele. Se ele recebeu uma doação exclusiva direcionada à sua pessoa, isso também é um patrimônio particular dele. Então, visto isso, a gente vai chegar à conclusão de que o cônjuge sobrevivente, ele somente irá concorrer com os descendentes nas 3 hipóteses a seguir que a gente vai enumerar. Primeiro, quando casado no regime da separação convencional. Porque aí, meus queridos, nessa modalidade de regime, todo patrimônio é patrimônio comum. Aliás, comum não, melhor dizendo, é patrimônio particular, porque não comunica. O patrimônio do cônjuge varão, que ele tinha antes de casar, permanece só dele, e aquilo que ele vier ter após a conjugalidade também será somente dele. Então, vai concorrer, se for casado no regime da separação convencional. Também vai concorrer se casado no regime da comunhão parcial de bens, houver bens particulares, ou seja, era um patrimônio que tinha antes de casar, foi um patrimônio adquirido após o casamento, mas de forma gratuita, fruto de uma doação direcionada a ele, ou então fruto de uma herança. A segunda possibilidade de concorrência, aliás, a segunda a gente já falou que é a comunhão parcial havendo bens particulares. A terceira possibilidade é no regime da participação final dos aquestos. Agora, com relação à possibilidade do cônjuge concorrer, a gente acaba de deixar aqui assentado para vocês que a concorrência ela irá estabelecer quando estiver presente a qualidade desse patrimônio, qual seja patrimônio particular. Mas vai concorrer como? Vai concorrer em qual a quantia, qual é a parcela, como vai ser esse coeficiente de divisão desse patrimônio comum. Aí nós temos o artigo 1832, enunciando uma regra que se em concorrência com os descendentes, de que trata o artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Então, gente, o que a gente entende disso aqui? Falando de uma maneira mais coloquial acerca do artigo 1832. Significa dizer o seguinte: se o autor, se o cônjuge sobrevivente, ele é pai ou ele é mãe dos herdeiros, ou seja, ele é ascendente dos descendentes, que são os herdeiros, quando isso ocorre, quando os descendentes forem comuns, todos são filhos do cônjuge sobrevivente. Nessa situação, o patrimônio comum, ele é partilhado de forma igual. Partilha em cotas iguais, mas atentando para o critério de que essa divisão deve assegurar para o cônjuge sobrevivente uma cota nunca inferior à 4ª parte, ou seja, a 25%. Colocando aqui em termos matemáticos, como é que isso vai acontecer? Se o autor da herança, ele era casado e teve um único filho com a sua esposa, essa esposa é o cônjuge sobrevivente, que ela é ascendente do descendente herdeiro. Então, o patrimônio que for comum vai ser feito a meação. Metade é dela e a outra metade é do filho, que é o descendente. No patrimônio que é particular, que era um patrimônio que pertencia somente ao autor da herança, suponhamos que fosse uma fazenda que o autor da herança tinha antes de casar. Esse patrimônio particular vai ser dividido também a metade. Metade para o cônjuge sobrevivente e metade para o descendente, o único filho. Se o autor da herança ele tinha 2 filhos, vamos pegar esse mesmo exemplo. Então, vai pegar esse patrimônio particular, que é essa fazenda, e dividir em 3 partes iguais. Se este autor da herança ele tinha 3 filhos,
vai pegar essa fazenda, que era o patrimônio particular, e vai dividir em 4 partes iguais. 25% para o cônjuge sobrevivente e 25% para cada um dos 3 filhos. Agora, a partir do 4º filho, se o autor da herança ele tinha 4 filhos, aí nós temos que observar a reserva da 4ª parte, se o cônjuge sobrevivente for ascendente desses descendentes, ou seja, se o cônjuge sobrevivente, o viúvo ou a viúva, ele for pai de todos os herdeiros, de todos os descendentes. Então, nesse caso, pega 25%, deixa para o viúvo ou a viúva, e os 75% vai dividir entre 4 filhos, entre 5 filhos, entre 6 filhos, entendeu? Então, que vai partilhar em cotas iguais até chegar a essa quantia de 1/4, de 25%, porque deve ser garantido no mínimo 25% para o cônjuge sobrevivente, se este cônjuge sobrevivente ele for ascendente dos descendentes, ou seja, ele for ascendente dos herdeiros, né, dos filhos, seja ele aí pai, seja ele mãe sobrevivente, ele vai ter garantido no mínimo a 4ª parte. Divide em cotas iguais até chegar à 4ª parte. Então, se tiver um filho, divide em partes iguais. Se tiver 2 filhos, também divide em partes iguais. Se tiver 3 filhos, divide esse patrimônio particular em partes iguais. Se tiver 4 filhos, a partir daí já começa a garantia da 4ª parte. Reserva a 4ª parte, ou seja, 25% para o cônjuge sobrevivente e os 75% divide aí entre os 4 filhos, ok? Então, essa reserva da 4ª parte diz respeito à herança possível do cônjuge e não à totalidade da herança. A reserva da 4ª parte somente está relacionada com os bens particulares. Na hipótese da existência de somente de filhos do casamento anterior, ou seja, filhos que sejam filhos só do autor da herança, não sejam filhos do cônjuge sobrevivente, né? Aí nós não estaremos falando aí de cônjuge que seja pai dos herdeiros, ou seja, não é ascendente. Então, nessa situação, a indagação que se faz é se é ou não devida a 4ª parte. Com relação à existência de descendentes comuns, ou seja, esses filhos são filhos do cônjuge sobrevivente, do viúvo ou da viúva, e são filhos do autor da herança, do decujus. Quanto a isso, é aplicado sem nenhuma dúvida a regra do artigo 1832, que prevê de forma expressa garantia da 4ª parte para o cônjuge sobrevivente. Agora, com relação aos filhos somente do autor da herança, será que seria possível garantir a 4ª parte? Não existe um dispositivo legal dizendo acerca disso. E essa omissão, ela traz dúvida sobre o prevalecimento, nesse caso, da reserva da 4ª parte dos bens a serem partilhados. E aí vai dar origem a 3 correntes. Nós temos uma primeira corrente que sustenta que o cônjuge não teria direito ao benefício da 4ª parte, se nesse caso existirem concomitantemente descendentes comuns e descendentes unilaterais, ou seja, é aquela pessoa que teve um primeiro casamento, teve filhos, casou de novo, teve um segundo casamento e nesse segundo casamento também teve filhos. Então ele teria descendentes comuns, ou seja, descendentes desse segundo casamento, e descendentes que são unilaterais, ou seja, descendentes do casamento anterior. Então, essa primeira corrente sustenta que o cônjuge não tem direito a esse benefício da 4ª parte, porque existe aí, de forma concomitante, tanto descendentes comuns quanto também descendentes unilaterais. Tendo em vista que o Código Civil assegura ao cônjuge o direito à cota mínima somente quando for ascendente de todos os herdeiros, certo? Então, somente quando ele for ascendente de todos os descendentes, né? Então, não é essa situação, porque é um segundo casamento e ele é ascendente só dos filhos que teve nesse segundo casamento, não é ascendente do
dos filhos que vieram do primeiro casamento. A segunda corrente defende a ideia de que nos casos de filiação híbrida, ou seja, tem filhos de um primeiro casamento e tem filhos do segundo casamento, todos os descendentes, eles deveriam ser entendidos e ser tratados como se fossem descendentes comuns para fins da reserva dessa quarta parte da herança de que trata o artigo 1832. É lógico que esta solução, gente, representa prejuízo aos descendentes exclusivos do falecido. Vamos aqui analisar. Se você casou uma primeira vez, teve 2 filhos. Casou uma segunda vez, teve mais um filho. Se for considerar os 2 filhos do casamento anterior com esse filho do segundo casamento como sendo descendente comum, vai acabar desigualando aí a herança entre irmãos. Por quê? Aquele patrimônio que foi para o descendente do segundo casamento, ele vai ser maior, porque a mãe dele teria reservado ali a quarta parte, no mínimo a quarta parte, que um dia vai ser passado para ele. E essa quarta parte não era dela, é uma quarta parte que foi adquirida do pai, ou seja, do esposo. Então, o filho do segundo casamento seria mais beneficiado com a herança. Então, isso aí acabaria desigualando os filhos descendentes. E essa regra a Constituição não permite, está de maneira muito clara lá no parágrafo 6º do artigo 227, ok? Então, estaria discriminando e privilegiando aí o filho do segundo casamento. E nós temos a terceira corrente, que defende a divisão proporcional da herança, segundo a quantidade de descendentes de cada grupo. E aí, assegurar-se-ia a quarta parte da herança ao cônjuge somente com relação aos filhos comuns e fazendo a partilha igualitária sem aquele mínimo de 1/4, ou seja, da quarta parte, com relação aos herdeiros unilaterais. É de se convir, meus queridos, que a primeira corrente, quando assegura a reserva da quarta parte somente quando todos os descendentes forem comuns, é a corrente que melhor atende a mens legis, a mensagem da lei, pois a intenção do legislador foi beneficiar o cônjuge, acarretando o menor prejuízo possível aos filhos. Daí por que não ser possível você querer compreender que essa segunda e essa terceira corrente, ela fosse viável. Então, na primeira, mesmo porque, para a aplicação dessa quarta parte, o Código só disse que era, no caso específico do cônjuge sobrevivente, eles for ascendente do descendente, ou seja, somente se for filhos comuns. Se quisesse tratar isso também com relação àqueles que são filhos só do segundo casamento e que não tem vínculo com o cônjuge sobrevivente, teria aberto aí um parágrafo único, ou então um artigo específico para tratar dessa situação. Se não tratou, é porque o legislador só quis contemplar a garantia da quarta parte para a situação daquele que é o cônjuge sobrevivente, ele é sim o pai ou a mãe dos descendentes. Aí a concorrência se dá com relação ao patrimônio particular, lhe sendo garantido no mínimo a quarta parte, somente nessa situação. A próxima classe da ordem da vocação hereditária diz que a sucessão, uma vez procurado o inciso 1, descendentes, não encontrou nenhum descendente, vai buscar o ascendente. Somente não havendo a figura de descendentes, né, é que você vai passar para outras classes. E aí serão chamados os ascendentes, né? Também em possível concorrência com o cônjuge sobrevivente. É o que está lá no artigo 1836. Nesse caso, a sucessão orienta-se por 2 princípios, né? O grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo-lhe a outra aos da linha materna, certo? Tá meio confuso? Vamos tentar deixar isso mais claro para vocês. Suponhamos que tem um casal que não tem filhos, recém-casado, e aí houve um acidente automobilístico, o marido, o varão, morreu, Jeová chamou, foi embora. Eles têm patrimônio, certo?
Nesse caso aí, o cônjuge, se ele não tem filhos, né? Vamos seguir a ordem da vocação hereditária. Descendente, não tem filho. Ascendente, quem são ascendentes? Pai, mãe, avô e avó. Então, vamos pegar esse exemplo que estivesse viajando esse filho na companhia dos pais e que no acidente morreram os três. O filho, o pai e a mãe. Ficou a viúva. Eles não tiveram filhos. Então essa herança ela vai para os ascendentes. É isso que estava dizendo aqui. Os mais próximos excluem mais remoto. Se tem sogro e sogra, né, se eles estivessem vivos, iria para eles. Mas que eles morreram junto com o filho. Então, nesse caso, vai para os avós. Aí você vai dividir a linha. Tem a linha paterna e a linha materna. Se tem os 4 avós, os 2 avós da linha paterna, os 2 avós da linha materna, não tem nenhum problema, é fácil, né? Vai pegar a linha materna, herda em igualdade com a da linha paterna. Agora, se tem só o avô da linha paterna e avô e avó da linha materna, então metade vai só para esse avô e a outra metade do que coubesse na herança, dividido entre avô e avó da linha materna. É isso que está dizendo aqui o artigo. Então, o artigo 1836 diz que na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Aí o parágrafo 1º diz, na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto, sem distinção de linhas, ou seja, quem está herdando? O pai e a mãe do decujus, não tem distinção de linhas. Havendo igualdade de grau e diversidade de linha, ou seja, não tem pai e não tem mãe, tem os avós paternos e os avós maternos. Então, havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra metade ao da linha materna, ok? Então, se forem 3 avós, não vai dividir em 3 partes iguais. Vai pegar a metade só para o avô, por exemplo, da linha paterna, e a outra metade para os 2 avós da linha materna. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 1836 do Código Civil. Se apenas um genitor está vivo, ele recebe a totalidade da herança, ainda que estejam vivos pais do genitor do falecido, os avós do decujus, né? Pois na linha ascendente não há direito de representação. O direito de representação a gente vai falar para vocês, certo? De forma mais pormenorizada, e lá nós vamos já afirmar essa regra que estou dizendo aqui agora. Só tem representação na linha descendente e nunca na linha ascendente, ok? Então, se concorrer à herança avós de linhas diversas, né, paterna e materna em número de 4, divide a herança em partes iguais, entre as 2 linhas. Se são 3 os avós, então temos a igualdade de graus, todos são avós. Sendo 2 paternos e um materno, e temos diversidade de linha. Tem um da linha materna e 2 da linha paterna. Então, reparte a herança entre as 2 linhas, meio a meio, cabendo metade para os 2 avós paternos de uma linha e metade para o único avô materno da outra linha. Os ascendentes, gente, ocupam a segunda classe dos herdeiros sucessivos, de acordo com o artigo 1829, inciso 2, podendo concorrer com o cônjuge sobrevivente, né, sem qualquer limitação no tocante ao regime de bens. Lembra que quando concorre com descendentes, tem limitação ao regime de bens, né? Salvo se casado, o regime da comunhão universal, ou da separação obrigatória, ou se casado no regime de comunhão parcial não houver bens particulares. Aqui, a concorrência do cônjuge com os ascendentes não interessa o regime de bens que era estabelecido entre o casal. A concorrência do cônjuge sobrevivente, ou seja, do cônjuge supérstite com os ascendentes, será estabelecida nas proporções do que está previsto lá no artigo 1837 do Código Civil, que diz de maneira bem clara: concorrendo com ascendentes em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Então,
Dessa forma, o viúvo terá direito a 1/3 se concorrer com os pais do falecido, com sogro e sogra. A metade se concorrer só com o sogro e só com a sogra. Ou então também a metade se concorrer com os avós dos ascendentes. Ok? Vamos dar um break e a gente volta no próximo vídeo para falar com vocês da sucessão do cônjuge sobrevivente.